Estamos aqui mais uma vez no AgroScale, um podcast voltado para o agronegócio, especial para você que está aí querendo desenvolver sua carreira, algumas habilidades na fazenda, nas empresas. Um podcast que está aqui para contar histórias de profissionais bem-sucedidos dentro do agro, que sirvam de inspiração e tragam novas lições para você usar aí no seu ambiente. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao AgroScale. Hoje, nós estamos aqui com um convidado bem especial, o Fabiano Araújo, que é especialista, praticamente um sinônimo em melhoramento genético bovino no Brasil, né? E tem uma história incrível aí de mais de 30 anos dedicado à pecuária, né? Com raízes familiares já na área, na atividade. E essa história pregressa dele fez com que ele escrevesse a própria trajetória aí com bastante sucesso dentro do mundo, especialmente dentro do zebu, né, Fabiano? E ele é um médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia em 1984. Em 94, ele é mais novo um pouco que isso. E depois já entrou no colegiado de jurados da BCZ, então tem uma larga experiência em avaliação de gado. Mestrado e diversos cursos aí nos Estados Unidos. O mestrado fez em Davis, na Califórnia, e cursos diversos aí, melhoramento genético, avaliação de carcaça, ultrassonografia de carcaça. Em 2003, colaborou aí ativamente as primeiras DEPs publicadas no Brasil pela NCP. E aí seguiu com diversas certificações internacionais em avaliação genética. Aí fundou a Aval Serviços Tecnológicos, com o professor aí, Roberto Sainz, e atualmente ele tem mais de 8 técnicos e clientes espalhados por o Brasil todo. E eu até perdi aqui de tanta informação que tem aqui, mas aí serviços da Aval voltado para melhoramento genético, eficiência alimentar, ultrassom de carcaça, né, acasalamento dirigido. Perfeito. E ultimamente aí ele mudou de lado, saiu da consultoria um pouquinho e está de gestor de fazenda da família. Fabiano, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Edinho. Para nós é um prazer estar aqui no AgroScale falando do agronegócio, que é uma coisa de paixão, né? Eu acho que todos nós começamos no agro, acho que até pela memória de infância nós vínhamos falando um pouco do quanto é importante pensar na sucessão e acho que foi implantado em nós algum chip, né? Eu tenho um amigo, Claudinho Sabino, que é do Nelore Naviraí, e fala que quem nasce lá em Uberaba já tem a praga do zebuzeiro. Então já tem um chipzinho do zebu lá, e na exposição desde pequeno e criando uma carreira aí para trabalhar no agronegócio. A gente, antes de começar a gravar aqui, a gente já conversou um podcast inteiro sobre algumas coisas de agronegócio aqui, foi bem bacana, e agora a gente vai reproduzir algumas coisas. E você citou a frase do Claudinho, você já tinha me falado dessa frase aqui anteriormente. E aí eu já coloquei ela aqui, falei assim, e olha como é que é importante isso, né? Eu queria saber, assim, Uberaba, quem viveu lá, tive o prazer de morar em Uberaba por 8 anos, né? Trabalhei na alta genética por 8 anos, eu, a Karina, minha esposa, e a gente tem uma história em Uberaba, respirou muito o zebu ali em Uberaba. E o que essa frase que o Claudinho fala impactou e trouxe mesmo? O que ela influenciou e ajudou você a guiar a tua carreira? Eu acho que é a memória de infância, né? Eu lembro, até esses dias, até um tempinho, eu mandei para o Claudinho uma foto. Nossa, acho que nós tínhamos 11, 12 anos, sentando na associação, que era a BCZ, vindo lá, tinha sempre algumas falas dos presidentes, diretores, alguma reunião, e nós dois lá, menino, lá dentro, né? E tinha vários criadores ali, o Arnaldo Manuel Machado Borges, que hoje é vice-presidente, foi presidente, me inspirou muito na minha carreira, né? E a gente fazia na IP Ouro, na Naviraí, lá no meu pai e outros ali. Sempre algum final de semana ia passar, ver gado desde menino, né? Então aquilo ali eu acho que ficou a memória que não sai da gente, né? Eu acho que são gosto pela pecuária, pelo zebu, pela seleção. E Uberaba tem muito disso com as exposições, né? Que atraem muita gente, atraem muitos olhares, né? Tem um cuidado especial para o zebu, com as centrais ali dentro. Então a gente... eu tenho algumas recordações, inclusive lá na Lagoa da Serra, a gente pequeno, aí também nessa faixa de 10 anos, o avental quase arrastava no chão, a gente ia olhar touros lá com o Walter Beck, a Bia Biagi, que é fundadora da CRV Lagoa hoje, eu trabalho com ela na Biabisa, ainda
mantenho essa parte de orientação. Você vê uma história que, quantos anos, né? Eu lá com 10 anos de idade, hoje com 52, indo para 53, saindo lá da Lagoa da Serra, criando sonhos, memórias infantis e hoje trabalhando na Beabisa. Eu acho bem interessante isso e realmente acho que a gente cria as raízes, os desejos nossos profissionais, principalmente no agro, desde essa época. Você foi falando aqui e foi passando um filme na minha cabeça também, né? Porque eu tenho uma semelhança muito grande. Meu pai trabalhou com ovinos desde 1980, ele ajudou a reimplantar, reestruturar a associação em São Paulo, e a mesma coisa, eu com 6, 7, 8, 10 anos acompanhando ele em reunião, em exposição, e depois eu virei profissional, todo mundo que estava sentado na mesa acabou virando colega, e nossa, Edinho, te carreguei no colo, nossa, eu lembro de você correndo, subindo em cerca, e agora você está trabalhando do meu lado. Então acho que isso é bastante interessante, e a gente falou um pouquinho antes aqui de sucessão, né? E eu acho que é uma lição que a gente carrega nós mesmos para trazer os nossos filhos para dentro do negócio, né? Não para o negócio em si, mas para respirar essa atmosfera da pecuária, essa atmosfera do agronegócio, que a sucessão, o negócio está muito em evidência e em emergência no Brasil. Né? Edinho, nós vamos falar de várias coisas aqui, né? Quando você falou em sucessão, eu vou pular um pouco, mas vamos voltar lá atrás depois. Mas eu acho que a sucessão realmente é um cuidado que nós vamos ter que ter com um olhar diferente dos nossos pais, porque as épocas são diferentes, com mais informação, mais internet, mas se nós não tivermos uma condição boa para levar os filhos e eles gostarem daquilo, nós não vamos fazer sucessores. E isso a gente tem que pensar até para os filhos dos nossos funcionários. Hoje, igual você já adiantou, eu tenho em paralelo, sigo com alguma orientação de algumas seleções, vou falar aqui, são seleções importantes da raça Nelore, mas eu ainda faço uma gestão de algumas fazendas que está na recria, cria, engorda, cria, recria, engorda na parte de pecuária de corte. E lá uma coisa que nós estamos fazendo agora, a gente fez uma colônia nova, fazendo um pomar, porque eu quero que a criança que nasce ali, fale assim, não, lá no meu pai tinha limão, eu comia goiaba, eu ia apanhar manga, cria uma história, cria uma memória afetiva, que goste daquele lugar, que cria amor por aquele lugar, que se ele não criar, ele não vai querer pertencer naquilo ali. Quando ele pertence num lugar bom e começa a criar uma memória afetiva boa daquele lugar, e ele vai para outro lugar e fala, não, lá em casa do meu pai era melhor. Então, acho que essa sucessão, seja dessa parte de mão de obra que nós vamos ter muito desafio, a gente já tem que ter esse olhar. E também na parte nossa, de pessoas que vão poder empreender o agronegócio, né? E tem que começar a gostar e levar e conviver e viver, porque se não tem isso de maneira muito jovem, depois é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Legal. E vamos, então, a gente deu uma atravessada, né? Mas não sem perder muito o fio do assunto. Vamos voltar lá, começar a tua carreira em 1994, contando um pouquinho da história, como que você foi ser veterinário, a gente já entendeu um pouco aqui. Isso. Mas aí formou, foi ser juiz da BCZ. Isso. Lá em casa, vou falar, meu pai é médico e meu pai, mesmo sendo médico, trabalhava no hospital junto com o seu João Humberto Rodrigues da Cunha, que era Zé Humberto Rodrigues da Cunha, que era criador de Nelore. E comprou uma fazenda, depois comprou matrizes dele e começou a selecionar. Então, um médico que voltou também um lado para agropecuária. E formou 2 filhos médicos e eu saí para veterinária. Então, começou aí. E convivi muito dentro da associação. E logo depois, já na minha carreira de veterinária, quando eu fui fazer meu estágio de graduação, eu já fiz dentro do Departamento de Genética de Ribeirão Preto, onde formou a NCP, onde ela foi fundada. Meu estágio foi voltado para o melhoramento desde então. Depois, eu tinha muita influência do Arnaldo Manuel, que me dava oportunidade para me assistir desde menino a alguns julgamentos, né? E aí eu entrei no colegiado de jurados e fui traçar uma carreira dentro do julgamento. E a gente começava já a escutar um pouco de falar de seleção para melhoramento de carne fora do Brasil, né?
E o professor Jaime Tarô, que é professor da Universidade do Rio Grande do Sul, trouxe o equipamento e falou, ó, hoje lá fora já faz isso, só que a gente não tinha parâmetro. Quando foi em 2000, eu tive a oportunidade de ir fazer um estágio, que era um estágio de extensão para a produção em Davis. E lá eu conheci o professor Roberto Sainz, apliquei para uma prova de mestrado, era uma bolsa americana, porque o Brasil não permite hoje sair para mestrado no exterior, e passei nessa prova, consegui essa bolsa americana e fiquei por lá até final de 2003, início de 2004. E aí, em 2004 já estava aqui. Finalizei em 2003. E aí a gente coletou todos os dados, a gente teve algumas empresas parceiras, como o Grupo Ovidio Miranda de Brito, que era o Grupo OB, o Grupo Hofg Ramos, que eu trabalho até então, a OB também nós prestamos serviço até então, não sei quantos anos de parceria. Fizemos já mais de 20 anos, agora o ano passado nós comemoramos com eles, coleta de dados e seleção. E aí nós começamos a estabelecer nesses grupos o parâmetro para a idade. A gente, na época, coletou dados de bezerros desde os 9, 12, 15, 18, 21 e 24 meses. O que a gente queria ver? Qual a idade que a gente tinha maior variabilidade da característica? Para a seleção tem que saber tem animal bom, animal ruim, né? E que era herdável. Então a gente fez várias coletas, depois definimos o protocolo e já de cara a NCP apoiou o projeto. E a gente começou a coletar, é opcional para o criador que vê a importância para selecionar seu rebanho. Ele faz isso como critério e faz anualmente, é cada safra, não precisa estar avaliando a matrizes mais velhas, hoje a gente faz a cada safra. E aí esses criadores hoje, com muitos dados, depois entraram depois os outros programas, tanto o PMGZ como o Gene Plus, e também alguns rebanhos CEP, como o Qualitas, que é muito bem conduzido, são dois colegas excepcionais lá no rebanho, fazendo esse trabalho, que é o Leonardo Emerson. São muito bons. Todos acreditaram e têm usado, e hoje a Aval fornece dados, e a nossa preocupação é dados de qualidade para todas elas. Todos os programas de melhoramento a gente quer levar a melhor qualidade da informação. Certo. Então eu já vi aí que desde do teu começo de carreira e antes de entrar nesse mestrado, você já tinha muito interesse por essa parte de ciência, né? De melhoramento genético. Bem dizer, não sei se é aplicado bem a palavra, mas o melhoramento genético é diferente, porque antigamente, nessa época aqui no Brasil, a gente tinha muita seleção, né? A gente chegava a ser uma seleção genética, uma seleção fenotípica. Justamente. E, na verdade, o que eu vejo que houve até a seleção fenotípica, ela teve um impacto muito grande. Eu acredito até uma certa época, que é mais ou menos nessa época, porque eu lembro muito, na associação lá na BCZ, a BCZ mantinha uma capineira que, quando vinha animais para reprodução, tinha que cortar capim, picar capim, tinha uma capineira lá atrás. Então, assim, a parte de nutrição era uma nutrição muito básica. Então, aquele animal que destacava realmente era bom. Sim. Porque era tão básico, não era uma nutrição muito forçada, tecnológica, igual nós temos hoje. Quando houve um impacto muito grande, não só na nutrição como nos manejos, o ambiente fornecido ao animal começou a ser mais forte que a genética. E aí entrou em paralelo, na seleção de base, de rebanho, essa identificação de grupo contemporâneo que foi importante, porque quando você está ali na exposição, ela tem sim um desenho morfológico, algumas coisas que você leva para a seleção, mas a seleção do rebanho inteiro, quer dizer, se eu tiro 10% desse rebanho, se eu melhoro a base, tudo sobe. Sim. Então a gente começou a trabalhar a base como um todo, não só um indivíduo. Então essa base subiu e cada vez o que sai da base sai melhor. Claro. Então esse outro olhar veio do programa de melhoramento. Então existe ainda o olhar do indivíduo, do animal, que é feito também ainda nas exposições. Hoje tem um pouco mais de informação do que tinha, mas existe os programas de melhoramento dando sustentação pela seleção massal de rebanho. Certo. E aí você foi nos Estados Unidos, buscou toda essa teoria lá, né? E lá já estava mais difundido, já tinha muita mais informação prática, já tem dados coletados há quantos anos? Mais de 80 anos lá. Eu tive a oportunidade, logo quando eu falei que pro Bob, que é o
Roberto Sainz, que eu queria isso. Ele falou, então você vai ter que estudar, né? Ele já fazia na Universidade da Califórnia para confinamento. Para o melhoramento genético, já existia um protocolo diferente desenvolvido em Ohio State, que era por alguns professores, eram basicamente 3 professores que encamparam isso para o melhoramento genético, encabeçado principalmente pelo Doyle Wilson, que era um melhorista, né? E definir mais protocolos para a certificação dos técnicos, porque eles queriam entender que a qualidade da informação tinha que ser mais forte, porque um animal errado poderia impactar muito mais. Sim. Diferente do confinamento, que se você errar no animal, a informação para por ali. Mas se a gente errar na hora que eu identifico o animal que vai para uma central, o impacto é muito grande. Então, eles definiram protocolo de qualidade da imagem, protocolos estatísticos de predição, de repetibilidade e de desvio técnico. E aí sim o técnico pode ser ou não certificado. Mas antes de ir para Iowa, eu tive em Cornell com quem realmente teve essa ideia genial de pegar um equipamento da medicina que chamava Jim Stauffer. Eu conheci ele, já era bem de idade, aposentado, mas me recebeu na casa dele, me deu um livro icônico, e depois num dos cursos, meu livro desapareceu, mas era um livro que eu usei muito. E ele desenvolveu e trabalhou ainda bastante para confinamento. Mas depois dessa linha do melhoramento, o Ohio State encampou com mais critérios e até hoje tem as certificações anuais, hoje já feito também no Brasil, onde a gente está só avaliando a capacidade do técnico em dar um bom dado de qualidade para os programas de melhoramento. Eu acho isso de extrema importância, porque o produtor por si só ele não consegue avaliar se está sendo bem conduzido ou não. Sim. Então alguém fala assim, não, esse aqui está. Esse está ok, a qualidade de dados que você vai receber de qualidade é importante. E nessa fase, quando você foi para os Estados Unidos, teve todo esse embasamento aí e trouxe para o Brasil essas informações que hoje vocês têm muito mais dados do que tinha antigamente. E eu tenho uma curiosidade, porque teve uma época quando eu estava na alta, isso em 2009, 2008 talvez, entre 2008 e 2010. Nós fizemos uma parceria com um programa de avaliação genética da Embrapa, e tanto de caprino quanto de ovinos, e tentamos implantar isso aí, não implantar porque já estava implantado, mas democratizar mais, né? Tentar abrir mais clientes e trazer mais dados para dentro do programa. E eu tenho uma passagem bem engraçada, eu fiz uma palestra eu fazia umas palestras muito técnicas, né? Muito dado, DEP e tal, não sei o quê. E aí teve um criador que chegou para mim no final de uma palestra e falou assim, Edinho, nossa, gostei muito da tua palestra, mas eu estou interessado no programa, mas eu vou esperar meu rebanho melhorar um pouquinho. Então eu falei assim, pera lá, que eu acho que ele não entendeu o propósito do negócio, eu vou ter que mudar minha linguagem. E eu acredito que nessa fase, na primeira implantação, lá na raiz da NCP, foi bem parecido com o bovino, foi na bovinocultura. Sem dúvida. Eu me lembro muito, o Dr. Luciano Borges, que é do Rancho da Matinha, eu lembro um dia que ele falou, não, vamos até lá na fazenda, nós vamos conversar. E foi quase uma sabatina, né? Mas foi dos primeiros que acreditou, investiu e faz avaliação a toda a safra, tem um banco de dados maravilhoso. Sim. A genética aditiva também, a Naviraí também. Então, assim, teve pessoas que realmente acreditaram. Nós, hoje, podemos falar que depois de 20 anos, nós tínhamos, no início, algum animal bom de acabamento, por exemplo, que era uma deficiência da raça pela época, pelo modelo de seleção que foi implementado anteriormente. Hoje nós não temos mais nenhum problema de acabamento na raça nesse rebanho de seleção. Não temos. Nós temos indivíduo aí que faz o melhoramento de algum rebanho que falta em uma geração, né? Nós temos um touro ícone hoje para acabamento, que é o Ren Hermoso, um touro que colocou em 1 ano e meio da sua safra 60 filhos em central. Até então, esse touro pegar um rebanho zero, no outro ano ele é o nível de gordura que já está falando, não, a gordura aí já está bom, que ela vai ter não pode faltar e não pode ter excedente, mas já está mostrando que nós já atingimos um nível de seleção diferenciado. A conformação do Nelore melhorou, a produtividade melhorou, os ganhos de peso, fertilidade, a precocidade sexual, porque aí o que a gente queria? Fazer a multiqualificação, alinhando peso com perímetro escrotal e com gordura. Então, assim, a precocidade sexual voou, o Nelore hoje está muito precoce. Muitos trabalhos de precocidade sexual a nível de grandes rebanhos.
Então, a velocidade do melhoramento melhorou. E no começo realmente foi difícil. Eu me lembro que, inclusive, eu me certifiquei também pelo Breed Plan, que era um programa da Austrália, que fazia o melhoramento, conduzia também na Argentina. Eu falei assim, se aqui não tiver, eu vou ter que ir lá escanear na Argentina. Mas, graças a Deus, nunca faltou serviço e não consegui ir para a Argentina, mas participava daquele grupo seleto, inclusive com muita orientação desde então, como que a gente ia fazer também a parte de marmoreio, né? A gente faz, na parte de ultrassonografia, a parte de rendimento, pela coleta do contrafilé, a espessura de gordura, coleta de gordura sobre o contrafilé e na garupa. E também fazemos o marmoreio, né? E a gente coleta o marmoreio desde sempre. Só que sempre a gente teve mais foco naquilo que paga, que remunera o produtor. Então a gente monitora rebanhos. E esses dias a genética aditiva esse ano fez 20 anos de trabalho com nós. É um trabalho importante da genética aditiva. O Argeu é o Dr. Hélio Coelho, depois com o médico veterinário Argeu, que sempre foi muito atento às informações, depois passou o gestor, o Geraldo, e hoje o doutor Eduardo. Todos eles sempre tiveram foco e conduziram a seleção de maneira muito rigorosa. Mas esse ano, com 20 anos, nós temos lá coletado mais de 20, só nessa fazenda, mais de 23 mil dados de área e acabamento e mais de 10 mil dados de marmoreio, só em uma fazenda. Quer dizer, hoje o Nelore tem muita informação. Para onde a gente quiser conduzir, a gente já tem identificado as linhagens e potenciais. Então, assim, ela é muito responsiva à seleção, né? O que cabe a nós é fazer um bom grupo, uma boa identificação, né? Hoje a parte estatística evoluiu muito. Hoje ainda vem a genômica para ajudar. Então, a gente olha a DEP, que é genômica, olha, mas a gente olha também como que foi o grupo contemporâneo. Como que a mãe desempenhou lá atrás, como que a avó, porque como nesses 20, 30 anos nós temos informação de várias gerações. E quanto consistente é essa linhagem materna. Então, hoje tem vindo touros aí que tem um potencial muito grande e todo mundo acreditando cada vez mais no touro jovem. Quem está usando seleção mesmo, acaba usando aí 70%, 60% no mínimo do touro jovem, uns 30% do touros que já acertaram, vão repetindo, mas o touro jovem voltou a ser muito presente. O que era sempre arriscado, hoje é um risco calculado. E é isso que promoveu esse Nelore, que é esse potencial que assusta todo mundo. E a gente que está no campo, né, na outra ponta, né, eu falo, você cita exemplos de produtores, né, de selecionadores de touro, que eu considero que é o topo da pirâmide, né? Você falou em grandes nomes da seleção do Zebu, do Nelore especialmente, aqui na nossa conversa. E eu acredito que toda essa seleção, né, você pegar a criação, a pecuária de maneira geral, até ela chegar no prato do consumidor final, ela é uma atividade transdisciplinar, né? Você tem que investir em várias coisas. Eu acho que em muito tempo a gente não olhou a ponta da cadeia, ficou selecionando lá para chegar a esse resultado. E a gente, no meio do caminho, talvez a gente olhasse e falasse assim, nossa, mas estão selecionando lá nos grandes criadores e onde que vai chegar? Né? E aí eu vou dar um testemunho próprio aqui, a gente tem o confinamento e também tem a fazenda de recria, e há alguns anos a gente definiu que não compraria mais Nelore comum, né? O Nelore sem seleção. E aí, a partir daí, a gente procurou o Nelore comercial, né? Vamos falar assim. A gente começou a procurar fornecedores de bezerro que tivesse utilizado os touros de central, ou a vaca avaliada. Alguns nem não fazem avaliação das fêmeas, mas selecionam muito bem os touros que vão comprar e você compra um bezerro diferente. E lá na ponta, na hora que você faz a recria e engorda, a gente nota a diferença de desempenho, nota a diferença de eficiência, né? E é um trabalho que foi feito, começou há 30 anos atrás, e veio sendo construído, né? E agora a gente entende aonde os elos da cadeia estão chegando. E eu acho que essa democratização para a ponta nossa, que é a recria e engorda, e você também está nessa, né? Já tem fazendas de recria e engorda, começa a ver o resultado. Acho que era esse o objetivo quando vocês começaram? A gente começou a ter o olhar da multiqualificação, que não era só o peso. E, na verdade, já começava pelo peso, porque o Nelore tinha um bom peso até o desmame, mas no pós-desmame era um pouco sofrido. E aí a gente já começou a identificar linhagens que tinham um ganho pós-desmame diferente. Desmamava e continuava ganhando peso. Né? E aí o olhar foi para
fertilidade, depois veio para rendimento, depois para acabamento, eficiência alimentar, precocidade sexual. Então, assim, hoje é um olhar que o que o touro multiqualificado traz? Essa competitividade que a gente hoje, quem está com a margem apertada sabe que ganhar um pouquinho no rendimento, Sim. um pouquinho no GMD, um pouquinho na fertilidade é o que está fazendo diferença, né? Esses bezerros que você falou que realmente que vem desse criador que usou um touro melhorador, ele é muito diferente na parte também dentro do confinamento. Eu vejo que nós tivemos agora, nesses anos que passaram, esses problemas de sanitário, de suspensão da China, com suspeita de vaca louca. Então, o que mostrou? Aquele bezerro de boa genética aguenta mais 15, 20 dias do coxo e não te dá prejuízo, né? Ele continua ganhando. Ele continua ganhando e põe desempenho e forma carcaças maravilhosas. E aquele outro que não tem genética para, e esse sim é um problema, muitas vezes, que você tem um risco, né? Então esse de genética boa não aperta ele não. Não, ele vai... Ele vai embora. E assim, hoje é comum, né, a gente ver aí o aumento do peso da carcaça final, né? Você ter lotes de 22 arrobas de Nelore é um resultado normal, vamos falar assim. Para os bons tratadores 22, a média do JBS esses dias eu tive já passa de 20,5, mas o 22 hoje é normal e muitos indo para 23, Estados Unidos com 25, então assim, é o aproveitamento do recurso biológico animal, o ágio do bezerro, ele sendo eficiente no coxo, que aí depende de uma boa genética, ele vai sair mais pesado, porque você tem que diluir todo aquele investimento. Obviamente, essa eficiência dele no coxo, para manter ele lucrativo, vai da genética que ele tem e do bom manejo nutricional, obviamente, né? E eu acho que um ponto que é importante ressaltar aqui, que eu gosto muito de falar também, a gente vive num momento que nós pecuaristas somos muito demandados com questão de responsabilidade ambiental, né? E a partir do momento que a gente vê um trabalho desse de melhoramento genético sendo feito, junto com um monte de pequenas tecnologias que a gente consegue implantar e a gente vai utilizar menos área para produzir mais carcaça, né? A carcaça brasileira saltou, se não me engano, de 17 ponto alguma coisa arrobas para 20 arrobas e meia de média de abate nos últimos 10 anos. Então, por cabeça, você está produzindo 3 arrobas a mais, né? E no mesmo espaço, vamos falar assim. Então, é um ponto importante que muitas vezes a gente não ressalta. Eu gosto de falar muito sobre esses pontos positivos que nós fazemos, onde a gente toma pedrada da população em geral, né? Sobre toda essa questão ambiental, que eles não compreendem muito a pecuária nesse contexto. E esse é um trabalho incrível, né? O que nós precisamos, Edinho, é melhorar a nossa comunicação. Nós temos pecuaristas com bem-estar, com manejo, com animais bem manejados a passo, com bezerros bem cuidados, desde o paridor. Então, assim, a comunicação, né? Porque a gente fala assim, o marketing é muito forte. Então, assim, a gente muitas vezes fala carne de frango, eu vejo pessoas de academia que muitas vezes tem que comer uma carne de frango. E a carne, você pode comer um patinho, uma carne de bovino com muito mais qualidade. Sim. Então, assim, o que falta a nós? É comunicação. Né? Porque nós temos produtores que levam a parte não só ambiental, tributária, legislação trabalhista, assim, tudo em ordem, com treinamento da sua equipe, com um treinamento de segurança da equipe, né, com um bom manejo para os animais, com, igual eu acabei de falar, com manejo de boas práticas. Sim. Né? E o que a gente precisa comunicar? Porque nós temos um produto de excelência hoje. Eu vejo hoje os frigoríficos do Brasil, os grandes frigoríficos exportadores, todo fazendo eletroejaculação na carcaça, com embalagens e processamento, tudo a vácuo, tudo bem padronizado. Então a gente está entregando um produto de qualidade. Essa redução do abate no Brasil também trouxe melhora nas qualidades e dos processos de manejo, né? Então o produto que nós temos hoje, ainda mais com essa abertura que nós vamos ter agora para frente de exportação, que nossa carne está muito barata, né? Chegamos aí a 36, 37 dólares, enquanto os Estados Unidos passando de 100 dólares, né? Quer dizer, nós vamos conseguir acessar e mostrar realmente que nós temos qualidade, não é só quantidade, não. Nós temos, e capacidade de produção, né? Acho que isso a gente está evoluindo bastante. Eu estive lendo esses dias, Edinho, parece que nós confinamos 7 milhões de cabeças em confinamento. Os Estados Unidos 3 vezes mais no confinamento. Então, assim, a gente tem margem, obviamente nós estamos melhorando nossa agricultura, né?
a produção de alimentos, tem que dar margem. Não tem sido fácil nos últimos 3 anos para os pecuaristas. A gente está sofrendo isso, a gente sofre junto com isso, né? Porque quando você está do lado só do consultor, você fala assim, por que você não faz isso? Quando você pula pelo lado do gestor, né, você sai daquele... você é muito especialista para você ser generalista, você tem que saber de tudo um pouco. Então, está vendo que não está fácil para o produtor, mas a gente está vendo que essa integração, o crescimento do agronegócio, seja a parte da agricultura, está trazendo bastante oportunidade de insumos, de casquinha, de DDG, que também vai viabilizar o negócio também na sua terminação. Isso é importante. Eu queria resgatar um ponto aqui, que você falou agora há pouco, sobre a utilização de touro jovem. Perfeito. Eu tive uma passagem eu tive um privilégio de visitar uma central de seleção de caprinos na França, que eles têm um projeto centenário de seleção, um programa de melhoramento já muito antigo, e que na época, isso foi em 2010, eu acho que eu fui lá. E que eles já trabalhavam dessa forma com os reprodutores, né? Eles não permitiam, eles tinham, lá trabalha com cooperativa, se não me engano, eles selecionavam 600 animais, entre mais de 3.000 para a primeira seleção, depois ficavam 50 na central, e esse ficava 2 anos só. No primeiro ano no teste, no segundo ano os selecionados forneciam o sêmen, no terceiro ano eles iam embora. Mas não tinha mais sêmen, era abatido e acabou a genética daquele animal, vinham os sucessores, como um programa de evolução. Eu acho que hoje é mais ou menos... Lógico que o bovino ela tem um tempo muito maior, né? Até de gestação, o intervalo de gerações é maior do que o caprino por questões físicas e fisiológicas. E a gente, quando eu voltei para o Brasil, até os próprios melhoristas olhavam assim, falavam assim, não sei se vai funcionar, não sei se é assim e tal, a gente tinha alguma dúvida. E hoje a gente vê o Nelore já funcionando dessa forma, com touros mais jovens e não permanecendo muito tempo no portfólio, né? Justamente. E assim, hoje está constituído. Como foi esse trabalho lá atrás, assim, o desafio de convencer as pessoas? Acho que isso é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, porque tem muita gente que quer implantar projetos novos, quer implantar ideias novas na fazenda, seja em genética ou seja em qualquer outro campo. E tem alguma resistência, principalmente das gerações mais antigas. Como foi esse trabalho de vocês lá, nesse começo do processo de seleção, trazer essas ideias de aceleração de geração? Edinho, primeiro que a gente é muito visual, né? E o touro bonito, a vaca bonita é errada, não é? Eu brinco que tem 2 coisas que corrigem muito, a era e a nutrição. Deixa qualquer animal bonito. Você põe no confinamento depois de 120 dias, não tem boi feio, né? Não tem boi feio. Então, assim, quem faz a melhor foto para o catálogo, seja de qualquer central, é o boi errado, né? Então, o cara olhar aquela foto do bezerro, que está vindo para uma central com 20 meses, 21 meses, hoje vindo aí com 19, 18. Nós temos aí, semana passada, a Procriar soltou a lista aí dos animais que produziram sêmen mais precoces, né? Tem animais que produzem com 10 meses, com 11 meses. Então, assim, vindo animais para a central com 18, 17, tem vindo. E aí não tem aquele comparativo visual. Então, a pessoa realmente tem que acreditar no melhoramento e na informação. E aí, por isso que é importante hoje a gente tem a genômica, que te antecipa algumas características que a gente não tem como avaliar, como vai ser a progenitabilidade materna, ou para outra característica como precocidade sexual, mas a gente tem características que a gente acabou medindo, que é o perímetro, a gordura, se for na fêmea. Então, eu acho que o que deu mais confiança foi realmente a pessoa sabendo o que as fazendas hoje amadureceram muito do que você falou lá atrás da disciplina. De ter a disciplina de largar o grupo após o desmama, grupo contemporâneos bem formados, avaliar para depois identificar. Sim. Não ir lá escolher sem identificar. Então, houve uma mudança cultural, disciplinar dos produtores de modo geral. Então, a formação do grupo contemporâneo, a identificação correta, tem a pessoa que usou viu que errou menos. Né? Antes errava-se muito. O animal era bom, aí você usava, não confirmava. Né? Hoje, a assertividade para isso, junto com a identificação e a disciplina na formação dos grupos contemporâneos, junto também com avaliações de grupo, que a gente fala entre rebanho, que aí cada um tem a sua, junto com a avaliação genômica, que é os programas de melhoramento com marcador molecular. Isso tudo somou para uma melhor assertividade. Então, nesse rebanho de seleção, usa-se muito touro jovem.
Eu vejo até, hoje nós estamos aqui conversando, amanhã eu estou indo, a alta que você trabalha está fazendo um evento lá do Concept Plus. Sim. Eu vejo assim que no rebanho comercial ele também tem que usa um pouco, mas ele é importante a fertilidade como o nascimento. Então ele vai usar aí vai fazer o inverso, 30%, 40% do bezerro do primeiro ano, e o resto ele vai nesses animais que ficam, igual você falou, 3, 4 anos no mercado. Hoje é muito difícil o touro ficar igual antigamente, ficava 10, 12, 15 anos no mercado. Não existe praticamente isso mais. O touro vai ficar mais rápido, porque vem filhos melhores, os trabalhos também estão bem conduzidos. Hoje a gente tem, em todos os programas de melhoramento, a gente tem uma ferramenta que é o pré-acasalamento. O pré-acasalamento, a gente pega o nível genético da mãe, pega a avaliação do pai, e a gente faz uma predição, uma simulação do bezerro. E a gente coloca, Edinho, algumas metas. Tá. Então, por exemplo, a gente observa que uma vaca, para desmamar um bom bezerro, vamos supor que dependendo do programa, vamos falar em CP, vai ser uma vaca de 3 de materno, 3 quilos de materno. Então a gente já põe isso como objetivo no nosso acasalamento. Mesmo no peso, eu quero animal que desmama bem, tem um ganho pós-desmama bem. Então vou querer, por exemplo, 26 quilos ao ano. Então, assim, a gente coloca metas e faz os acasalamentos. Então, isso gerou animais muito mais equilibrados nas características. Então, quando você tem uma casa que está em 5, 6 alicerces, pode ser 8, no caso do bovino, se cai um que ele não confirmou, você trouxe 5 características boas. Sim. Antigamente, os animais eram talvez bons só no peso. Se ele não confirmasse, eu não tive contribuição para o rebanho. Então, essa multiqualificação foi que deu muita segurança para o produtor, junto com disciplina, junto com tudo que nós já falamos, para estar usando cada vez mais o touro jovem. Eu acho que é sempre um trabalho muito embasado em dados, né? Você falou assim, sempre muito bom em coleta de dados, muito bom em processamento dos dados, e aí você traz uma lição que aí já é uma questão que eu acredito que tem muita gente que coleta dados na fazenda, mas ele não consegue processar, e alguns que processam não analisam e não toma decisão em cima da análise dos dados. E já tivemos outros 2 convidados aqui no programa que falaram que justamente trouxeram muito aprendizado de análise de dados dos Estados Unidos. Né? Que o brasileiro, a gente não é muito afeito a isso, tanto é que tem aquela frase célebre do Fernando Penteado Cardoso que muita gente usa, né? Que o Brasil é um país que as pessoas acham muito, observam pouco e não mede praticamente nada. Isso. Né? Então a gente traz essa análise, e você acha que isso foi uma grande contribuição, né, do teu trabalho, e é um diferencial do teu trabalho junto com todos esses programas de seleção, trazer avaliação junto e entregar essa análise de dados e a tomar decisão através deles? A gente usa eles, leva isso para o produtor, a gente é quase que um extensionista, né? Porque muitas vezes o produtor não tem como interpretar toda a informação. A primeira coisa é ele saber o rebanho dele, conhecer bem o rebanho dele, porque cada rebanho tem uma necessidade, né? Tem rebanhos que é um estado que chove menos, que precisa de um animal de desempenho bom, mas não precisa ser extremo, né? Em termos de exigência. Não pode ser muito exigente nutricionalmente. Igual eu falei, é igual a genética. Tem um milho que é mais estável, tem outro que é mais produtivo, mas precisa mais cuidado. Isso é mais ou menos igual. E que você falou dos outros convidados que estiveram aqui, todo mundo viu que a diferença no seu trabalho fez com dado e informação. E o nosso é exatamente igual. Eu me aprofundei um pouco mais, e ainda sou raso na parte estatística, mas dentro do que eu faço, a gente consegue tirar alguns efeitos de grupo contemporâneo, de idade, para ter um olhar. Obviamente, a gente não usa só isso, a gente, em paralelo, olha as DEPs, em paralelo, olha a informação da mãe. Então, são várias informações que a gente vai utilizando para errar menos. Né? Todo mundo vai errar um pouco, a gente tem que errar o mínimo possível. Né? Ninguém não, eu nunca errei. A gente tem que acertar mais do que errar. Sim. Isso que faz o caminho. E o erro, você tem que tirar ele da frente. Então, assim, o descarte ainda continua sendo uma ótima ferramenta de seleção. Sim. Não precisa ficar com dó, você é filho da fulana ou da ciclana, vai morrer e vai ser descartado, né? Então isso é importante, manter as porteiras do frigorífico abertas, né? Não, isso é bastante interessante a gente trabalhar com essa variação, né? E você
E aí a gente tem essa característica, trazendo para o teu programa, deixa eu só, perdi onde eu estava. Tá, eu vou retomar aqui. Então, trazendo aqui, retomando um pouquinho, eu gosto muito desse negócio, dessa questão de intercâmbio cultural, né? E a gente já falou vários pontos aqui. O que você nota que nesses estudos fora do Brasil, nesses aprendizados com melhoramento genético, todos esses anos, foi um ponto-chave, assim, um ponto de inflexão na tua carreira? Falei assim, a partir de hoje eu não posso deixar de usar isso aqui no meu trabalho, e acabou influenciando aí todo esse trabalho que vocês conduziram no melhoramento, ou na fazenda, onde quer que você trabalhe. Quando nós fomos para lá, realmente acreditar na informação, obviamente confiável, foi o uso do dado. Se você pegar e for no rebanho americano, vai estar lá não só a DEP do animal, mas o que é a média que a mãe dele desmamou, seja para peso, seja para desmama, para ano, para perímetro. Então, assim, o pessoal tem isso identificado. E a gente conseguiu trazer muito disso aqui. Eu acho, inclusive, nós evoluímos em relação a eles, em termos de velocidade, porque a gente fez muito mais o uso das ferramentas de FIV, multiplicando as vacas melhores. Hoje, o Brasil faz muita ultrassonografia de carcaça, faz muito. A gente tem algumas empresas, então isso já não vejo como uma coisa nova. A parte de eficiência alimentar, o primeiro trabalho que a gente foi, nós pegamos um grupo de criadores, o Luciano da Matinho foi um deles, o Zé Roberto da Hora foi outro, e a gente foi no Midland Butécio apresentar e ver. Lá eles testavam 500 touros por ano para eficiência alimentar. Escrevemos um projeto para a BS, para a Matinha específico, e ela já começou essa seleção para eficiência alimentar. Então, assim, sempre você ter criadores que acreditam também e você dá aquele embasamento técnico, orientação no uso dos dados, faz a diferença. E a gente teve a grande sorte, vamos falar assim, de ter pecuaristas que são realmente assim empreendedores, que vislumbram e acreditavam na raça. E o Nelore, eu falo assim que o Nelore realmente, na Índia, ele foi criado para ser endeusado. Não era para... A gente que falou, não, agora isso aqui vai produzir carne. A gente viu que é adaptado, que era um animal rústico, mas a gente queria agregar produtividade. Hoje temos um Nelore fantástico, em termos de produtividade. Eu cansei de ver esse ano pessoas postando lotes de bezerros com 270, 280, 300 quilos de desmama. Quer dizer, se atingir aquilo que você quer na vida do animal, aos 7, 8 meses de idade, você já tem metade feito. Quer dizer, é muita eficiência produtiva de manejo, né, dos pecuaristas. Eu acho que isso é real, não é só post de Instagram, porque a gente tem visto isso na prática. É o que eu comentei com você agora há pouco, que a gente passou a comprar animais de origem já de melhoramento, né, de alguma forma, seja o touro, ou o touro que está cobrindo, ou por inseminação, e é normal a gente comprar lote de Nelore acima de 260 quilos. Né? Melhoramos bastante, né? E eu acho que nós estamos numa fase boa, porque democratizou a genética. Eu falo agora, todos nós sabemos quais são os touros. Quem vai diferenciar agora na seleção é quem fizer o melhor trabalho de base. Porque o touro está democrático em todas as centrais, todo mundo tem acesso. E hoje nós temos muitos técnicos qualificados. Nós, na nossa equipe, hoje eu tenho um orgulho de ter uma equipe do nosso lado muito grande. O Yuri, o Álvaro, o Thiago, o Alberto. São meninos que vivem o chão da fábrica todo dia. Então eu falo assim que a informação, antes de chegar no programa, eles estão ali. Eles estão fazendo ultrassom, estão acompanhando um DG, por exemplo, a gente está fazendo um sobreano antes de encerra a avaliação do grupo contemporâneo, geralmente é no sobreano. E ali também estão fazendo o toque das bezerras precoces. Então ali você sabe o touro que está dando precoce, o touro que não está dando, você está na origem. Tá lá, você está no chão de fábrica, então você está junto à decisão, qual nós vamos escolher, qual não vamos escolher. Então isso te traz muito conhecimento. E como nós tivemos essa equipe, antigamente era uma pessoa, eu, depois o Yuri, hoje a gente tem um leque de pessoas que tem um olhar muito grande, e isso tem outros técnicos ainda muito bons, que a gente, inclusive, tem vários grupos, e a gente até vou estar, depois da manhã nós vamos estar uns 10 técnicos olhando o touro e discutir essa próxima safra, porque é bom um tirar o outro da zona de conforto. Porque a dificuldade nossa agora, que é tanto rebanho trabalhando bem,
que a gente não sabe de onde vai sair o melhor touro. Então, nós temos que trocar ideia, porque talvez está saindo o rebanho dele, do seu, do meu. Então, essa troca de informação é para ter maior assertividade do grupo. Então, todo mundo tem aí 10, 15 vacas excepcionais. Então, da onde que vai vir o melhor touro? A gente tem que estar mapeando isso de uma maneira muito mais eficiente. Porque antigamente eu tinha 4, 5 rebanhos expoentes, né? Que vinham dali mesmo. Agora, nós temos muito trabalho bom, muito trabalho bacana. Eu estou trabalhando já faz 7 anos também. Eu fiquei com 5 criatórios, eu na minha frente, mas o grupo nosso atende muito mais. Sim. Mas aí nós trabalhamos Alô Brasil em Redenção, a Hora continua há 20 anos, a Beabis há 20 anos, e tem o Flávio, que é da Batu, que é um amigo, irmão, que lá, nem foi para ir lá para me aprender, porque a gente aprende também com eles. O maior aprendizado nosso como gestor foi essa convivência com esses criadores, que são excelentes fazendeiros, né? Eu falo que cada ida que eu ia na Batuque, lá no pai dele, no seu Zé Humberto, você vê uma forma de um passo, como é que você faz uma cerca, como é que você lida com a pionada, como é que você gere uma equipe de qualidade. Então, isso é o maior aprendizado. Então, sempre tem 2 vias aí. Você ensina, você aprende, e esse chão de fábrica nada tão bom quando você está ali mesmo, né? No campo, vivenciando dentro do curral. Eu falo, isso é bem interessante, esse ponto que a gente está sempre aprendendo, né? E você chegou em algum momento com uma tecnologia diferente na mão e enfrentou esses caras, né? Esses fazendeiros diferentes, né? E no fim eles acabaram investindo na tua ideia e acamparam isso e tiveram resultados. Mas tem muita coisa que eu costumo falar. A gente tem um pouquinho de dificuldade em trabalhar isso aí, principalmente com as gerações mais velhas, que é o famoso conflito entre gerações, né? E aí você começa a querer bater de frente. Você falou um negócio muito, muito legal aqui, que você aprendeu muito com eles, né? Ouviu. E a gente, também no episódio do Yuri, a gente fala lá que é da integração entre as gerações, né? Que um pode aprender com o outro, tanto o mais velho com o mais novo e o mais novo com o mais velho. E você tem uma equipe de jovens aí, a moçada que está trabalhando com você são uma geração mais nova. E como você faz para gerenciar e para despertar esse interesse e essa paixão que você tem? Porque é uma coisa assim, a gente desenvolve a empresa com a nossa cultura individual. Depois tem que transmitir essa cultura para quem está junto. Como que é esse trabalho? Eu tenho orgulho da nossa equipe, mas orgulho assim de ter emocionado, porque eles têm um sangue no olho, mas assim, entra muito pouco. Mas os meninos estão ali, assim, se passar um animal diferente, eles estão notando. Eles estão envolvidos, não é só coletar e prestar um serviço. Sim. Eles estão ali envolvidos no melhoramento mesmo, ver qual vaca produz melhor, qual animal daqui que nós vamos coletar, porque grandes doadoras acabam saindo daquele grupo que a gente acabou de avaliar e finalizar a avaliação. Então, assim, eles estão super empenhados. Hoje, acredito que quase todos já estão envolvidos também no acasalamento. Então, assim, é uma soma que te traz, né? Porque você... eu brinco assim, você começa a ter algumas coisas que são difíceis. Quando você vai fazer ultrassom e você começa a ver um touro que está dando muita variação, você fala assim, quem está mandando aqui é a mãe, não é o touro. Se está dando muita variação de um animal bom, um animal ruim, o touro não está sendo prepotente, quem está determinando o animal. Aí você já começa a formar a sua opinião, aquele touro não vai dar para me usar. Aí você vê um animal bom do touro, você já está com preconceito, né? E a gente tem que quebrar esses preconceitos, né? Mas a turma é muito boa. Eu acho que foram afinidades mesmo, não foi uma coisa muito trabalhada. A gente conseguiu fazer uma equipe muito comprometida e muito dedicada e apaixonada no que faz. Eu acho que esse é o grande gostar do que faz. Você fez com paixão, a gente está lá, se fica mais um dia, a gente também fica, né? Agora, se você ficar lá, que eu tenho que ir embora para casa, que eu não estou gostando, aí já você tem que gostar do que você faz, né? Eu falo para minha esposa, se quiser passar um mês agora diferente aí na fazenda, vamos embora, que a gente tem que gostar, né? A gente gosta. Eu até brinco assim, a gente sofre na hora que é o próximo assunto que nós vamos entrar, na hora que você entra no gerenciamento da fazenda e que a gente tem que sair um pouquinho do curral e entrar dentro do escritório. É um sofrimento, porque a gente está com o cheiro do gado, a poeira do curral intrínseco, né? E como que foi para você essa transição
né? Entrar no grupo da família aí para sair da consultoria e entrar na gestão. Pedinho, acho que você deve ter sentido um pouco isso, né? Sim. Brinquei que nós dois trabalhamos como gestores na família, com agronegócio, e eu falei assim, olha, já veio um genro, né? E eu tinha ainda uma dificuldade grande, porque o avô da minha esposa falava, cuidado, veterinário e agrônomo quebra qualquer fazendeiro. Então, qualquer coisa nova já era uma coisa de impactar. Sim. Ao mesmo tempo, a gente vê que o que tem aquele ditado que fala o que te trouxe aqui até hoje não é o que te vai garantir seguindo para frente, porque Sim. As coisas mudaram. As terras ficaram muito mais caras, o mobilizado seu tem que monetizar. Sim. Então, você tem que ser produtivo. E eu acho, como gestor, como a gente passou por toda essa fase das dificuldades, a gente vê manejo bom, manejo ruim, pessoas boas, pessoas ruins. Eu acho que quando a gente entra na cadeira de gestor, a primeira coisa que eu quero é melhorar e dar oportunidade para pessoas que querem crescer. A gente vê que todo mundo fala que, gente, está difícil, e eu não vou falar que está fácil, mas a gente que está no cargo de gestor tem que gostar de gente, tem que tentar desenvolver pessoas. Seja capacitando, aquele negócio, eu gosto de capacitar a minha equipe. Hoje eu tenho, por exemplo, 2 pessoas nesse curso que está tendo essa semana do Concept Plus. Quanto mais eu capacitar, melhor para nós. Sim. A pessoa vai sair, mas eu fiz diferença para ele, ele soube que cresceu com a gente e as pessoas que vão estar ao nosso lado vão ter oportunidade de crescimento. Sim. Nós estamos aqui para mostrar que tem um jeito bom de fazer o agronegócio, de produzir com sustentabilidade, cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas. Né? Tem um olhar. Eu falo que quando entrei para a gestão do grupo, eu falei que eu queria 3 coisas muito fortes. Primeiro, uma casa de qualidade, que eu conseguiria ficar lá e ficar bem, que eu já fiquei em tudo quanto é lugar, então a gente sabe que aquilo ali faz importância para o seu trabalho no outro dia. Claro. Um salário justo e um tratamento humano. Se a pessoa tiver esse tripé, ser bem tratada, ter um salário justo e uma casa de qualidade, se ele quiser e não estiver gostando, ele pode ir para outro lugar. Mas você está dando o que tem de melhor. Porque você está num lugar que você faz o que você gosta, você é bem tratado, você não vai querer sair dali. Sim. Né? Agora, você tem que querer promover esses ambientes agradáveis, ter uma casa boa, um ambiente colaborativo. Né? E aí você muitas vezes tem que saber tirar alguma pessoa que está te atrapalhando, que não está nesses valores. E não pode deixar que essa pessoa que muitas vezes... por isso que o cara fala assim, o cara fez errado, roubou, isso já acontece em qualquer lugar, vai acontecer uma pessoa que passou por uma situação dessa. O cara roubou, por isso que o cara não dá mais nada, porque o cara roubou. Então, assim, isso vai acontecer. Você não vai nunca deixar que essas coisas te tiram aquele olhar de deixar as pessoas crescerem, de dar oportunidade para as pessoas. Né? E como gestor, eu tive que ser mais generalista e começar a estudar outras coisas. Né? Sim. Hoje eu tenho um braço muito forte com a minha esposa, ela é meu controle, ela é muito boa nisso, controla até 2 casas depois da vírgula. Isso para o nosso planejamento Ótimo. É fundamental. A gente sabe que tem desafio com sócio, fazer um desenho produtivo. Eu falo que eu assumi, quando meu sogro faleceu em 2019, eu tive que assumir ele, em 2020. Em 2019 eu já comecei a olhar uma fazenda. Em 2020 ele faleceu. E aí, primeiro, entender essa equipe. Eu queria implantar um novo modo de gestão. Né? Eu estava mais presente, então eu queria exigir um pouco mais também. A gente dava condição, mas queria uma entrega melhor. Sim. Então, muitas vezes a gente dá até a condição melhor, mas a gente cobra mais. Porque você está mais presente, você vê que a coisa pode ser melhor. Pode ser melhor. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Né? E fazer isso numa época onde a gente pegou pandemia, pegou vaca louca, quer dizer, eu acho que se eu sair dessa fase aí para o próximo ciclo que é tão sonhado, nós estamos esperando essa alta do ciclo, né, acontecer agora. O marinheiro está pegando só maré, revolta mesmo, né? Diz que para fazer um bom marinheiro tem que ser na tempestade, né? Então, assim, estamos saindo, acho que com planejamento, com boa equipe, a gente pelo menos vai conseguir, sem querer dar o passo maior que as pernas, né? A gente fez várias melhoras, mas dentro da nossa possibilidade, né? Respeitando o que a gente fala, curva de aprendizado. Sim. Eu acho que todo mundo tem que respeitar, existe uma curva de aprendizado muito grande.
Mas a gestão também tem uma parte gostosa, que é essa de fazer diferença na vida das pessoas e no nosso agronegócio, né? Eu acho. E você é um caso, eu, né? Eu também tenho uma situação muito semelhante à tua, porque eu também trabalhei em outras empresas e vim colaborar na gestão do grupo da empresa da família da minha esposa. E a gente trouxe uma visão, né, de outros lugares, e inclusive de consultoria e isso é uma questão muito comum, né? Você muito técnico, muito aplicado e de repente você é alçado ao cargo de gestor e você tem que se desenvolver. E que você, no teu caso aí, quais características você teve que abrir mão do consultor? Tem um amigo que ele brinca e fala assim, você tira o chapéu de consultor, bota o chapéu de gestor, né? Nesse caso aqui eu tenho que esquecer minha visão de consultor e tenho que ser mais gestor. E o que você passou a compreender as pessoas que você dava consultoria, uma argumentação contrária ao teu posicionamento como consultor? Edinho, eu até olho até o lado mais positivo, né? Porque as dificuldades a gente tem, eu acho que é mais fazer a conta fechar e fazer aquilo realmente gerar o retorno que possa fazer do investimento. Então, esse tempo, essa equalização do tempo, acho que foi a maior dificuldade. Você tem que esperar isso gerar riqueza para depois você investir. Mas a grande vantagem, eu acho que eu tive muito mais vantagem com essas várias amizades que você faz. Eu pego o telefone, ligo no Pará, eu ligo no Maranhão, eu ligo outro, e tem no outro dia pessoas que, como eu ajudei, que querem me ajudar. Isso é o mais gostoso. Hoje eu vejo que nos bancos, por exemplo, todos os bancos quiseram entrar no agronegócio. Claro. Tem dinheiro, sim, mas não tinha pessoas que respiravam água, que entendiam daquilo ali, do processo, como fazer um plantio, como fazer todas as etapas certas. Quando você vai para um gestor, você fala assim, não, tem que fazer dinheiro, mas o processo produtivo, você sabe como que acontece, onde que vai. Então, acho que teve muita facilidade, porque assim, o que nós melhoramos, tivemos que melhorar, a gente sempre fez silagem na fazenda, só que hoje a gente não faz só isso, a gente faz com pay stage, olhando processamento de grão, olhando compactação, inoculando melhor, tive que trocar o pessoal que prestava serviço que não queria regular a máquina, então a gente só melhorou a qualidade. Então os fornecimentos, antes a gente fazia fornecimento, hoje eu sei o horário, eu tenho automação, eu sei quanto que consumiu, eu sei meu custo diário, eu sei meu coeficiente de variação das dietas. Então assim, a gente foi mais técnico um pouco. Sim. Obviamente a gente teve que investir, mas é o que vai fazer eu permanecer ou, quem sabe, aproveitar essa melhor fase que estão por vir aí em 25, 26. Né? Porque eu consegui ajustar os processos na parte produtiva que a gente não tinha. Na parte da cria ainda sigo ajustando, viu? Sim. Porque eu falo que a cria ela é construída. Sim. Hoje a gente já tem em todas as fazendas uma curva de nascimento boa, indo mais para o nascimento do cedo, fica aí 60%, 65% nascendo antes de começar a estação de monta, mas os meus índices de 4 propriedades, em 3 eu ainda preciso melhorar, em uma já está mais, já atingimos já um nível mais do objetivo. Então aí essa formação, capacitação de pessoas, entendimento dos processos. A gente, nessa parte de cria, eu brinco assim, e aí como melhorista eu falo, ainda precisamos olhar muito a fertilidade. Porque eu brinco que o frigorífico aperta o confinador. O confinador aperta a recria. A recria aperta a cria. Eu falei, e a cria aperta quem? A melhorista vai apertar. Então, eu falo que a cria só vai sobreviver com margem e dando lucro, que tem que ter uma margem para poder reinvestir num pasto, fazer um melhoramento, uma manutenção do pasto. E ela só vai fazer isso quando ela tem um rebanho com alta fertilidade, nascendo do cedo, onde eu ponho 30 quilos a mais no bezerro, onde eu desmamo a vaca ainda, uma grande maioria, em maio, junho, ainda sai com ela mais rápido, com menor custo. Então, a fertilidade ainda é uma atenção que a gente pode melhorar ainda mais, para que essas crias, essas fazendas de cria, possam manter na atividade e querer aumentar, porque a gente precisa de todos os elos da cadeia, né? Nós não podemos apertar um elo, né? Isso é importante. Então, resumindo, como gestor,
eu acho que a parte técnica me ajustou e entender um pouco mais essa parte de planejamento financeiro. Porque e a gente vê cada vez mais, a gente faz o planejamento, hoje no grupo a gente faz o previsto realizado, só que a gente vê cada vez mais, eu tenho que gastar mais tempo no nosso planejamento, porque mudanças vão ter, é natural ter, as mudanças vão ter ao longo do ano, mesmo você ter desenhado um planejamento, só que sem ele é pior. Com certeza. Né? E eu acho que esse é um dos aprendizados maiores, que também é uma das minhas maiores dificuldades, é fazer esse planejamento. Né? Primeiro, a gente não tem conhecimento técnico financeiro, a gente tem muito conhecimento técnico de produção. E isso hoje, cada vez mais, é o que você falou, com as margens ajustadas, com o que a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar cada vez mais seguro. A gente não pode ficar dependendo aí dos humores do mercado, né? A gente tem que... Nós acabamos de iniciar um ciclo produtivo agora, dia 1º de julho, estamos fechando o outro, vou apresentar os resultados agora e já estou planejando para o outro. Mas, por exemplo, eu tinha uma meta de faturamento, de abate, caiu os valores, a gente conseguiu melhorar os abates para manter o faturamento, mas na última semana de junho mesmo, eu acabei concentrando alguns abates. E aí eu já senti, tudo gera aprendizado. Aí já tive que concentrar ali numa semana 4 abates, e aí eu já falei assim, 4 abates na semana, eu corro o risco de estar muito bom ou estar muito ruim. Será que quero correr esse risco? Quer dizer, será que eu vou ter que soltar 2 e alongar um pouquinho mais, né? Então, vai ajustando os próximos planejamentos. Sim. Porque pode ser que você pegue um dia excepcional e a gente tem notado essas variações grandes no CPE de 3, 4, 5 reais, e isso num boi, hoje, na sua margem, impacta. Faz muita diferença, né? Ainda mais um boi de 20 arroba. Né? 22, né? 22. Então, assim, o que eu vejo que esses aprendizados você tem que trazer para o seu planejamento e ajustando e planejando um pouco melhor para mitigar vários riscos. Seja, você teve aqui com bovo, né? Fazendo as proteções. Hoje isso aí não tem como não ter. Não tem como não ter. Porque na nossa economia, dólar é imprevisível, várias coisas imprevisíveis. Então, assim, para você fazer um planejamento a longo prazo, você tem que estar, não vou falar 100%, mas com uma certa garantia. Sim. Que o rumo vai ser conseguido, ou a sua meta vai estar bem próxima de estar sendo executada. Né? A gente sempre teve a cultura desse boi ficar muito olhando o humor de mercado. O boi subiu, o boi baixou, o boi subiu, o boi baixou. Semana passada eu tive com um amigo, inclusive ele vai estar aqui com a gente nos próximos episódios, que ele se desenvolveu na pecuária partindo do zero mesmo, sabe? Comprando bezerro com dinheiro emprestado. E hoje tem muito gado e teve extremo sucesso. Mas ele me falou uma coisa, ele falou assim, Edinho, eu nunca trabalhei no risco. Eu sempre trabalhei todo lote fechado. E eu nunca tive amor no lote. Eu falava assim, vai dar dinheiro? Vai pro coxo. Não vai dar no coxo? Eu vou vender esse boi. Então ele não tinha essa ilusão, né? Ele tinha as facilidades dele, as particularidades dele, de trabalhar sempre fechado na conta, e que é uma cultura que pouquíssimas fazendas têm hoje, que você está buscando, que a gente está buscando trabalhar isso num contexto maior. E muitas vezes, né, esses modelos mais produtivos, as fazendas foram necessários alguns investimentos. Sim. Eu tive lá na Máximos, dos amigos nossos, do Bruninho Gotthard, do Diego e do Neto, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu tinha feito um movimento no ano passado para já começar a fazer um pouco de snap, que seria, já fazia um grão úmido, hoje tem um reidratado. Ele falou para mim, falou, Fabiano, hoje existe o que faz, a dieta que faz é a dieta errada. Quer dizer, se aproveitar uma energia mais da dieta, processando seu grão, é importante? É. Você ter um confinamento como uma estratégia é importante, porque assim, esses dias eu tinha uma boiada, que eu fechei ela com 505 kg, ela ficou 57 dias tratando. Mas ela deu uma eficiência, um ganho de carcaça, é até difícil você falar assim, porque o gado era muito bom, sim, genética boa, ela ficou só 57, um ganho de carcaça excepcional. Então, assim, você poder usar aquela carcaça e você ter uma rentabilidade no período, você tem que aproveitar também. Claro. Obviamente, isso parte que não existe mais aquele fazendeiro que vai comprar o milho o dia que você precisa, você compra na baixa, estoca ou faz alguma proteção para você ter o custo da sua diária, né? Faz uma negociação também para que você tenha
um planejamento do seu trabalho. Então não vai ter muito amadorismo. Está ficando difícil trabalhar, está exigindo demais, né? E a gente tem que ser cada vez mais generalista, integrar e desenvolver equipe para a gente realmente transformar a fazenda em empresa, né? Que eu acho que esse que é o grande desafio do agronegócio brasileiro. A agricultura já alcançou, em muitos casos. A pecuária está caminhando para isso, né? Quem já viu a necessidade está andando bem na frente, quem já conseguiu transformar, né? A dificuldade que eu vejo, Edinho, que muitas vezes eu até sigo e a gente participa desse conglomerado de fazendas que faz um banco de dados hoje nacional, a Integra tem um banco de dados que compara as fazendas rentáveis das não rentáveis, as top indicadores, né? E a gente via aquilo ali e falou assim, eu quero chegar lá naquele top rentável, né? Não precisa nem ser top indicador, mas top rentável. Por que eu sou técnico e a gente não consegue em casa e eu vejo que os outros conseguem? Mas muitos deles a gente vai depois entendendo que já passaram por uma fase de investimento, né? Já passaram daquela fase de investimento, de melhora nos seus manejos, já tem pânico. A gente melhorou bastante, mas a gente tinha fase que até minha transição, que hoje eu acho mais importante, ou tão importante, porque antigamente a seca era um problema, as águas nunca foi, mas as águas, se você pegar o período de chuva, dependendo do Goiás, Tocantins, são 5 meses, 6 meses, mas vai ter pasto top 3, depois sementeia. Então, assim, é um período muito bom para você errar. Pouco, né? Curto para você ficar errando, né? E a arroba mais barata é pasto. Então, assim, aí depois a seca você controlou, mas essa transição. A transição que é da seca para as águas, seja a nível de recria, de cria ou recria, ou mesmo cria e recria, ela é muito importante nessas fases, porque eu aproveitar esse período mais cedo possível, senão fica a vaca patinando, eu comia assim 1, 2 meses, quando ele vai ganhar peso já está difícil. Então, assim, houve investimento, hoje tem gente que faz uma recria de par dos bezerros nesse final aí no confinamento, né? Fecha esse bezerro por um período curto, com a silagem, pondo meta aí de 600, 650 gramas, não é nada para pôr altos ganhos, mas para ajudar o bezerro a não perder peso, para o pasto sair, melhorar essa transição. Então, houve tecnologias, eu vejo aí, tivemos também no APTA, que é um sistema uma instituição de extensão muito grande para nós pecuaristas, trouxe vários modelos, o 777, com evoluções dele depois disso, em termos de nutrição, suplementos, estratégias de seca, de transição, que aí vai permitindo a gente ver qual que encaixa em cada fazenda. Não tem um modelo pré-definido. Não tem. Não existe. Não tem uma receita de bolo, cada um tem sua conta. A gente tem que, como técnico, seja no melhoramento ou seja na parte de gestão, a gente tem que respeitar as diferenças, né? E um vai fazer dinheiro olhando só o custo, outro vai fazer uma margem produzindo mais. E a gente tem que respeitar a diferença de cada um. Cada um vai entrar dentro de um objetivo. E eu acho muito importante isso que você falou, porque eu costumo falar que às vezes quando a gente está buscando alterar a realidade dos projetos, né? A gente não tinha confinamento, a gente tinha um projeto extensivo, partiu para uma pecuária mais intensiva, a gente busca palestra, busca dados, busca referências, e essas fazendas já estão realmente formadas e com um nível de investimento mais baixo. E aí você começa a perseguir alguns índices, né? Algumas características específicas, e você começa a ver que não é tão fácil assim, e desanimar é muito fácil nesse caminho. Então tem que ter uma resiliência também, e a gente entender e falar assim, puxa, eu não vou perseguir um ganho de peso diário agora, porque eu estou refazendo os módulos rotacionados, estou investindo um pouquinho em adubação. Então eu vou investir onde eu posso e deixa essa característica para depois. A gente tem que elencar ali o que você vai atacar primeiro, né? A gente não consegue bombardear a fazenda, vamos falar assim, plantar tudo de uma vez. E a gente tem um período para fazer isso. Esses dias a gente viu várias fazendas de integração agricultura-pecuária, não só pela diversidade, mas pelo modelo produtivo ser interessante. Aí nossas fazendas a gente tentou, vamos fazer isso, mas a gente sabe que para ter boi tem que ter o capim, e eu sei que para ter agricultura tem que ter gente capacitada. Sim. Então a gente respeitou essa curva e tem respeitado. Mas você vai comprar uma colhedeira, é 3 milhões. Então você acha bonito lá quando a pessoa está, muitas vezes está com X colhedeira, mas você vai ver o nível de investimento, de equipamento hoje é altíssimo. Altíssimo.
É um investimento que gera riqueza para o nosso país, que gera imposto, que gera manutenções, consome muitas riquezas, né, em termos de investimento. E então, assim, você vê que tem que ser devagar, tem que ser respeitando caixa fazer um desenho mais a longo prazo para ser estruturado e sustentável. Mas você vê que quem está lá naquela fase já passou por um nível de investimento muito grande. Exatamente. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, assim, para as pessoas não desanimarem no meio do caminho, porque é um desafio muito grande. E aí, antes da gente encerrar aqui, eu queria falar uma última coisa com você. Quando você citou para mim, antes do podcast, que você tinha feito o mestrado, depois você foi trabalhar e fazer tudo que a gente conversou aqui, você falou que não teve mais tempo, quando começou a trabalhar, não teve mais tempo de se dedicar a uma outra formação acadêmica. E eu costumo falar que quando a gente cai no dia a dia, o dia a dia é uma máquina de moer carne, né? A gente não está lá dentro, ele começa a te moer e não começa a sair. Mas, de alguma forma, você tem que se manter atualizado. É mais difícil a gente fazer um doutorado ou alguma coisa mais técnica específica, porque demanda tempo, demanda muita coisa. Aplicação e etc. E como você busca informação hoje para se manter atualizado dentro da tua realidade, que é um cara com agenda lotada, com muita coisa para fazer? Eu sempre, lá no começo, o meu maior medo de sair da universidade estava... O conhecimento traz poder, né? A informação, você fala assim, nossa, eu sei coisa que ninguém sabe, seja do touro, né? E eu estava me sentindo bem, que eu estava estudando muito, né? E estava mais atual. E aí eu falei assim, vou sair daqui e não vou ter. Então eu falei, vou abrir a empresa com o Bob. Então toda publicação a gente acaba compartilhando o que vai sair. A gente depois fez um trabalho para a Frame no Brasil, da raça Nelore, nós temos. Esses dias nós fizemos um abate de 540 animais, que a gente teve um trabalho, falou assim, rendimento, a parte de área não tem muito impacto, né? Aí conversei no próprio Apto, tem um trabalho onde a área tem impactado a parte produtiva de ganho, tem outros trabalhos do Flávio Portela, tem trabalho dos professores tal, e fizemos um acompanhamento desse abate de 540 animais, onde o peso é o maior impacto, é o que mais impacta o rendimento, mas quando eu coloco a área junto, 82% da parte de rendimento de carcaça impactado pelas duas características. Então, a gente nunca deixou de coletar informação, de estudar. Definimos a parte de frame, refazendo as equações para rendimento. A gente agora está testando. O que eu mais queria na época é ter modelos de predição de dias de coxo, fazer isso acontecer. E a genética nunca deixou ter perna para isso. E a gente começou a fazer um trabalho, e a gente chama NanoBIF, onde a gente tinha a curva de modelagem de crescimento. Isso foi desenvolvido pelo Bob, o orientador dele, que era o Lee Baldwin, era o primeiro pesquisador zootecnista lá em dentro, foi fazer modelagem de crescimento animal. E a gente tinha essa expertise, e a gente depois viu que o ultrassom em velocidade ali podia dava dificuldade de implementar. E a gente teve duas dificuldades. Uma era essa, a outra era que, para me conhecer bem a população, eu teria que passar ela, e aí eu saber e vou distribuir depois nos currais. Então eu teria que passar rápido. E a gente agora já tem câmeras, as câmeras evoluíram muito, e nesse trabalho a gente trouxe câmeras, e a gente está desenvolvendo um modelo para que no futuro a gente tenha mais alguma coisa para confinamento. Exige muito investimento, software hoje não é barato, mas a gente está fazendo em paralelo um trabalho dessa forma. E hoje também está vindo mais tecnologias. Hoje eu sou um sócio investidor de uma empresa que também mexe com essa parte de inteligência para confinamento, onde tem as balanças de passagem. Tem uma tecnologia que chama Beef Trader, que monitora todos os confinamentos com pesagens individuais dos animais que têm acesso ao bebedor. E aí monitora os lotes, animais que não estão em desempenho. E aquilo, Ed, a gente acaba que numa pecuária de eficiência, a gente não vai poder olhar só pela média mais. A minha média de GMC, deu ok. Mas se eu tirar os 10% pior, será que eu vou ganhar quanto a mais? Né? Porque alguém está te deixando... Alguém está puxando para baixo também. Alguém está te puxando para baixo. Então, o Beef Trader entrou, a gente está validando, já está hoje uso. A Bosch, que tinha essas balanças, hoje é administrada pela Robatec, que é dona do Beef Trader. Sim. Então, já está ganhando um espaço. Está numa fase difícil de investimento do produtor, mas são tecnologias que vão aparecendo que a longo prazo vai ficando mais acessível para o produtor, e ele vai vendo que faz sentido ele monitorar
todos os animais. Aqueles que dão mais lucro, esses que não dão mais, destinar para o mercado. Eu falo que quando eu acompanhei um técnico mesmo para fazer marmoreio nos Estados Unidos, eu falei assim, como é que você faz predição para marmoreio? Porque lá eles recebem por choice ou prime, acima de 4% de gordura. Ele falou, não, a gente faz o seguinte, a gente espera 60 dias, está no nível nutricional bom, aí a gente escaneia todo o lote, os 20% pior a gente tira. Porque a gente não quer brigar com esse fundo. E o resto a gente continua, esses outros a gente só atinge o peso e tira para o mercado normal, e o resto a gente investe atrás de uma bonificação. Então tem coisas que não precisa complicar, é simplificar, medir, não olhar só a média, Sim. porque o professor Flávio lá no APTA fez até um exercício com nós, mostrando que a média muitas vezes ela é burra. Então assim, não se aprenda a média, quer melhorar a sua pecuária, olha os desvios, né? Olha os talhões. Hoje a agricultura de precisão longas, é isso. A agricultura de precisão é isso, né? Olhar Sim. cada talhão, onde está tirando sua média, e nós vamos ter que ter esse olhar também para a pecuária, para ela ser cada vez mais produtiva. Excelente. Nossa, que papo bacana, gostoso. Nós só que atravessamos, podia ficar aqui até de noite falando, mas foi muito legal, muito agradável. Queria te agradecer por ter vindo, por ter se disponibilizado. Foi rapidinho, a gente agendou aqui, achou uma brecha na agenda e fez. Foi um prazer enorme falar com você. Eu que te agradeço. Amanhã sai de férias com a família para fazer o trabalho de sucessão. Né? Te aproveitar, né? E fica aqui ao vivo, já fala com a Karine que as próximas férias nós vamos passar juntos para fazer essa sucessão juntos. Já estamos agendando aqui, já vou falar com ela, está combinado. Está gravado aí, está documentado. Obrigado, Fabiano. Abração. Para você que nos acompanha, siga a gente nas redes sociais, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, está no Instagram, @agroscale.br, e segue que a gente vai ter muito conteúdo bacana, já tem muito entrevistado legal aí no ar. Eu espero que vocês curtam e aproveitem aí os nossos próximos convidados. Até as próximas.